Bom, pessoal, vamos lá. Essa sequência está continuando, na verdade, né, com a sequência, né, sobre o ChatGPT e o Excel. E aí eu vou trazer mais uma dica, né, mais uma orientação em relação à fórmula. A gente vem trabalhando com uma planilha específica, né, então a gente vem trabalhando em cima dessa planilha, vem falando de algumas funções do Excel, tá? Eu ainda não coloquei nada sobre VBA, né, para parte de programação, de automação, de planilhas, né, mas pretendo colocar, tá? Mas já falo que assim, essas dicas, eu falei que é um mini curso de Excel. Então, a gente está indo para o 10º vídeo, né? Fora outros que eu já gravei para o canal, o Excel como uma ferramenta, seja para a área de logística e operações ou para qualquer outra área de gestão, finanças, marketing, enfim. Então, aqui eu vou compartilhar com vocês a mesma planilha. Então, aqui é a mesma planilha que eu vou compartilhar com vocês, né? Deixa eu ver aqui. Está aqui a planilha, né? Bom, falamos de algumas funções, agora eu vou falar de mais uma função que ela é bem relevante, né? Deixa eu só travar aqui, só voltar de novo aqui, deixa eu compartilhar, eu vou compartilhar de novo aqui com vocês. Então, deixa eu só voltar aqui, beleza. Tá, então olha só, tem uma função lá dentro do Excel que ela traz um resumo estatístico, ela é rápida, né? Então, se tem uma sequência de valores, né, de dados que você tem, seja de venda, faturamento, quantidades de unidades devolvidas pelo cliente, de produtos, né, que foram devolvidos pelo cliente, não importa. Você tem lá uma sequência, né, uma sequência considerável de dados numéricos, você precisa de um resumo rápido, estatístico, de média, maior valor, menor valor, enfim. E o Excel tem isso, né? Pode fornecer isso. Quando você vai aqui em fórmulas e você tem aqui mais funções e estatística, ele tem um resumo descritivo, tá? Ele tem aqui um resumo estatístico. Deixa eu colocar para vocês, acho que não é aqui não. Deixa eu ver aqui se eu não tô, se minha memória não está me falhando aqui, né? Deixa eu colocar para vocês aqui. Sim, tá certo. Em dados, análise de dados, né? Isso que eu falo aqui, ó. Estatística descritiva. Então, ele vai te dar ali um resumo, né, de elementos importantes dentro daquela série numérica que você está selecionando. Então, dados, análise de dados. Aí tem uma questão importante. Antes disso, quando você vai em arquivo, antes de. Não estou encontrando análise de dados, enfim. Quando você vai em arquivo e vai em opções, você tem aqui suplementos, tá? Em suplementos, quando você vai em suplementos do Excel, você vai em ir. Qual a minha recomendação? Ativa tudo isso aqui. Ferramenta de análise, VBA, ferramenta para o euro, solver, ativa tudo isso aqui, tá? Caso não apareça aquela opção de análise de dados. Por exemplo, se eu tirar aqui ferramenta de análise e der o OK, ele vai sumir a análise de dados aqui, tá? Então, quando eu vou em arquivo, opções, suplementos, ir, eu preciso ativar ferramentas de análise. Para ir lá em análise de dados e estatística descritiva. Aí eu dou OK, vou lá em análise de dados, aqui, ó, tá debaixo do solver, análise de dados, e estatística descritiva e dou um OK. Qual que vai ser meu intervalo de entrada? Ele está em colunas, né? Então tá certo, agrupado por colunas. Eu vou usar o faturamento. Eu vou pegar aqui o faturamento, aquela tabela que a gente vem trabalhando, pegar o faturamento até a última linha, o último produto que eu tenho, tem uma sequência de meses aqui, uma listagem geral por código de produto, quantidade vendida, preço, enfim. E aqui eu tenho a opção do seguinte, né? Resumo estatístico, vou colocar como resumo estatístico, ele vai dar alguns dados, vai oferecer algumas informações importantes. Aí ele pergunta: nova planilha, nova pasta de trabalho? Então pode ser nova pasta de trabalho, nova planilha, aí você escolhe, tá? Vou deixar aqui nova planilha. Se eu for aqui selecionar, pode deixar nova planilha, não tem problema. E vou dar um OK, resumo estatístico, e vou colocar um OK aqui, ó. Ó.
Olha o que ele fez aqui, que interessante. Ele abriu lá, criou lá uma nova planilha aqui, Plan 4 aqui. Os nossos dados aqui, eles estão na Plan 2, então na Plan 4 aqui, vou até colocar aqui, eu vou renomear, botão direito aqui, renomear, resumo, vou botar aqui, estatística descritiva. Beleza. Quando eu coloco aqui, ó, o que ele oferece aqui, né? Tô falando faturamento, tá? Ele oferece média, mediana, moda, desvio padrão. E olha que interessante, né? Por exemplo, a média de faturamento foi R$ 11.159, né? Ele colocou aqui como modo o valor que mais se repete, 15 mil. Mediana é 10 mil. Aí ele colocou aqui, valor máximo é 45 mil, valor mínimo é 1.000, tudo aqui, ó. Vou aumentar para vocês aqui, ó. Tudo em estatística descritiva. Quantos dados eu tenho? São 36, a soma, o total que eu tenho, né? Eu não vou entrar tanto em detalhes desses elementos todos aí. Desvio padrão, variância, que dá o desvio, dá a variância. Então, ele apresenta de forma resumida alguns elementos estatísticos daquela sequência de dados que você tem. Ah, quero calcular rapidamente média, desvio padrão e variância. Seleciona, resumo estatístico. Primeiro você vai em análise de dados, estatística descritiva, bota lá, resumo, seleciona os dados que você quer, resumo estatístico. Agora eu fiz aqui, ó. Análise de dados, ó. Estatística descritiva, seleciona os dados que você quer, resumo estatístico. Você dá o OK. E ele vai te retornar esse resumo, que é interessante, você ter média, mediana, divide a amostra ao meio. O que é interessante de observar aqui é o seguinte, né? Notem que o desvio padrão do faturamento é 9 mil. 9 mil. E aí tem uma questão que você começa a analisar esses dados. O que a gente abordou isso nos vídeos anteriores também? Quando você vai lá na Plan 2, que tem a nossa tabela aqui, com os dados, a gente tem uma questão aqui, né? É o mês, perdão, é o mês de fevereiro. O mês de fevereiro destoa dos demais. Isso provavelmente está gerando impacto no desvio padrão. Então aqui você começa a perceber, está aumentando esse desvio em relação à média. Você começa a analisar um pouco mais, começa a entender. Você, quando faz esse levantamento, você precisa ir a fundo no mês de fevereiro para entender o que aconteceu nesse mês, se teve algum produto específico que vendeu nesse mês. Então, quando você organiza os dados, você vai para a parte que é a parte mais interessante mesmo. Você começa a analisar, você começa a entender o comportamento desses dados. Tá? Se eu filtrar aqui fevereiro, por exemplo, que ele destoa dos demais, ó, olha fevereiro aqui. Ó. Fevereiro tem uma questão importante dentro de fevereiro. Um produto aqui, ó, o 10AA08, ele faturou 45 mil em fevereiro. Então, isso é uma questão que você precisa avaliar. Quanto que esse produto faturou nos meses anteriores? Você precisa entender. Quanto que ele faturou, né, nos meses anteriores? Tem uma questão sazonal, aí você vai começar a entender. Houve alguma influência no mercado, algum desconto, alguma ação promocional para esse produto, aí você começa a entender o comportamento. Por que os dados se comportam dessa forma? Primeiro você precisa fazer esse levantamento para depois buscar essas causas, né? Por que ele se comporta desta maneira, tá? Então aqui vou filtrar novamente, beleza? E aqui a gente tem esse panorama, né, dos dados, tá bom? Então esse é mais um vídeo, é o 10º vídeo na ChatGPT Excel. Vamos se continuar nessa sequência do ChatGPT com Excel, pessoal. Um abraço.